meus amigos, tudo bem? Tranquilos, firmes e fortes? Nossa 16ª aulinha aí. Beleza? Pessoal, ficou faltando permutação circular. Vou comentar agora sobre a permutação circular, a nossa última permutação aí da história, e depois o materialzinho aí, 2 partes de questões para a nossa diversão, e aí fortalecer os conceitos do princípio fundamental de contagem, da combinação e da permutação, beleza? Chegamos a ver a fórmula, não foi? Põe na telinha. Na nossa última aula estudamos a fórmula da história. PC é igual a N menos 1 fatorial. N é o total de pessoas. Existe outra fórmula também, deixa eu colocar aqui, o pessoal utiliza essa fórmula, N fatorial sobre N. Beleza? Eu gosto de utilizar essa de cá, N menos 1 fatorial, mas você também tem a fórmula N fatorial sobre N. Beleza aí? Tranquilos? Dá aquela paradinha. E o que seria uma permutação circular, Bruno? São pessoas que apresentam um formato circular. Qual é o problema dessa situação aqui? Eu não tenho, por exemplo, uma mesa como essa, onde eu tenho a cabeceira e as laterais, eu tenho um processo diferente. Aqui nós temos uma relação, vamos dizer assim, entre aspas, de destaque, né, a cabeceira. Aqui não. O que eu vou ter que olhar é entre eles. Então, A está entre B e D. C está entre D e B. Então, o que eu vou olhar é a troca entre eles, onde ele vai ficar em posições diferentes. Porque tanto faz se você contar nesse sentido ou nesse sentido de cá, os elementos vão ser iguais, sentido horário, sentido anti-horário da história. Só que aí, gente, vem comigo, o que acontece? A permutação circular, e você tem que ter cuidado com isso, já foi cobrado em prova, é quando você tem pessoas em um formato circular. Vocês já devem ter visto até a história dos cavaleiros da tábua redonda. E por que eles faziam aquela mesa redonda? Ali é um exemplo de sabedoria. Porque na mesa redonda as pessoas são iguais. Não temos uma relação de poder. Né? Todo mundo está na mesma situação. Hoje, nas empresas, você tem o que? A cabeceira, onde fica o presidente, né? E aí do outro lado, os diretores, e lá na outra cabeceira, às vezes, o vice-presidente. Então você mostra um processo hierárquico, uma relação de poder. E que os cavaleiros da tábua redonda não. Trabalhavam com a questão da igualdade entre eles. Onde ali cada um poderia comentar e falar sobre as suas opiniões, né? Se eram aceitas, aí já é outra história. Então, muito cuidado com isso. São pessoas em um formato circular. Então, nós temos a cobrança direta. Como assim direta, Bruno? Vem comigo. Eu olho, já sei que está lá no formato circular, porque ele vai dizer assim: as pessoas estão em uma mesa redonda, estão em um formato circular. Então aí já é o caso direto, ele vai ser explícito na redação. Só que existe um caso indireto também de permutação circular, que já foi cobrado em prova. Põe na telinha lá. A cobrança indireta é quando vocês têm 4 pessoas em uma mesa quadrada, face a face. Quando você faz a ligação entre eles, vocês observam aí que eles apresentam um formato que circular na história. Então tá aí. Coloca aquele velho OBS, né? 4 pessoas em uma mesa quadrada, face a face, formam uma permutação circular. Então não esqueçam disso. Vamos lá, firmes e fortes?
Questão 01. Uma mesa circular. Tem seus 6 lugares, que serão ocupados pelos 6 participantes de uma reunião. Então, lembre-se que permutação, o total de elementos é igual ao total de espaço. Nós temos 6 lugares que serão ocupados por 6 pessoas. Nessa situação, o número de formas diferentes para se ocupar esses lugares com os participantes da reunião é superior a 10 ao quadrado. Então aí, é só aplicar a fórmula PC, 6 menos 1, fatorial. Então aí nós temos 5 fatorial. E nós não podemos esquecer, nessa altura do campeonato, 5 fatorial, 5 vezes 4, 120. Nós temos aí 120 possibilidades. E aí 10 ao quadrado é igual a 100. Então 120 é superior a 100. Então vamos afirmar que o item está corretíssimo aí na história. Então 01 aí, item certo. Aplicação nua e crua da fórmula. Beleza? Então aquela questão aí que não pode esquecer. Cuidado, permutação circular, tem que usar a fórmula da permutação circular. Dá a paradinha para copiar. E aí a 02, olha aí, CESP 2010. O jogo de dominó tradicional é jogado com 28 peças, igualmente divididas entre 4 jogadores, sentados face a face, em torno de uma mesa retangular. Então, ó, nós temos 4 jogadores. Ele poderia até ser legal com a gente informar que era um quadrado, mas aí você tem que ficar atento que todo quadrado ele é um retângulo. Agora, porém, todo retângulo é um quadrado, isso é falso. As peças são retangulares e possuem uma marcação que divide em 2 metades. Aí ele já fala do dominó. O que interessa a gente é só essa parte de cá. E esse desenho daqui. Aí é só a leitura sobre o dominó e tal. No dominó tradicional, os 4 jogadores podem se sentar à mesa de 6 maneiras distintas. Então nós temos 4 jogadores. Nós sabemos que é uma aplicação indireta, né, de permutação circular. Então, PC, 4 menos 1 fatorial, que é igual a 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Beleza aí? Ele disse que há 6 maneiras. Item correto aí na história. Dá paradinha especial. Oh, desculpa, foi mal. Pode voltar lá. Dá paradinha especial aí, gente. Copia. Pode vir agora. Foi falha minha aí que eu pedi para ele voltar. Então aí matamos a nossa aula 15 aí, a permutação circular. Estão prontos? Respiraram? Relaxaram? Vamos montar agora a nossa questãozinha de questões. Eu sempre, como eu disse a vocês, gente, ó, análise combinatória não tem jeito. Pode deixar, pode voltar comigo? É uma questão de praticar. Então, por isso que eu sempre faço isso. Comento bastante questões durante o curso teórico e, se o que for possível, uma aula de questões. E aí eu planejei essa aulinha para vocês. Então aí as questões estão misturadas. Você deve ter visto. Tem combinação, tem princípio, tem permutação. Lembrando que a de permutação nós podemos responder pelo princípio. Tem algumas pegadinhas interessantes e não se preocupem. Se você sentiu dificuldade de fazer uma ou outra, ou Bruno, não consegui fazer nenhuma, tá ótimo. Lembre-se de um detalhe importante.
O que você não consegue fazer hoje, você aprende como faz, você não erra. Poxa, essa questão eu aprendi como faz. Por exemplo, vocês me permitem rapidamente, aconteceu comigo, quando eu dava aula no pré-vestibular, um aluno chegou assim, Bruno, você pode fazer essa questão para mim? Eu olhei e disse assim, ó, você vai fazer isso e pronto. E vai chegar o resultado. E aí fiz com ele lá, ele falou, poxa, professor, o senhor é muito bom. Eu disse, por quê? Não, porque você mal leu a questão e já foi dizendo como é que faz. E pré-vestibular são 2 professores, o seu colega, ele pegou a questão e levou para casa, não conseguiu responder na lata, você conseguiu. Eu falei, não, eu não sou bom, eu sou sortudo, é porque essa questão eu já conheço. Eu vi já tem uns 2 meses e aí já sei como faz. E a questão era mais ou menos assim, olha que coisa legal. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a tua idade. Quando tu tiveres a nossa idade, a soma das nossas idades é igual a 65. Olha que poesia matemática. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a tua idade. Quando tu tiveres a nossa idade, a soma das nossas idades será igual a 65. Então, é uma questão que você tem que parar, né? Tem muita questão aí linguística ainda envolvida. Então, por isso que eu digo, se você errou, não fique triste, tranquilo, isso é normal. É porque na nossa criação matemática é de uma maneira errada. Achamos que porque erramos, não sabemos. Não. Errou, ótimo. Vamos aprender como é que faz. Esse é o processo. Eu só, para terminar aí essa parte motivacional que eu acho legal, eu sou muito fã daquela frase de Michael Jordan. Quando perguntaram a Michael Jordan, um grande jogador de basquete americano, acho que o maior de todos os tempos, perguntou assim, Michael, qual é a fórmula do sucesso? Porque você fez uns 40 mil pontos, ganhou não sei quantos jogos, foi campeão não sei quantas vezes. Ele disse, a fórmula do sucesso é que eu não tive medo de errar. Aliás, não tive medo de tentar, mesmo que errasse. Você realmente falou quantas vezes eu fui campeão, quantas vezes eu ganhei, mas você também esqueceu de falar quantas vezes eu tive a cesta da vitória nas minhas mãos e errei. Quantas vezes joguei a bola e errei a cesta. Mas uma coisa eu continuei. Mesmo errando, eu não desisti. Então esse foi o sucesso que eu encontrei. Mesmo errando, vou seguindo e melhorando. Então acho que esse é o processo aí do treinar, treinar e treinar. Beleza? Então a questãozinha que eu adoro, vamos lá? Põe na telinha. Uma senhora idosa foi retirar dinheiro em um caixa automático, mas se esqueceu da senha. Lembrava que não havia o algarismo zero. Então, nós temos essa restrição. Não tinha um algarismo zero. Que o primeiro algarismo era 8. O segundo era par. O terceiro era menor que 5. E o quarto e o último algarismo era ímpar. Qual o número máximo de tentativas que ela pode fazer no intuito de acertar a senha? Aí sempre tem aquele engraçadinho que só pode tentar 3 vezes, que senão bloqueia. Mas aí vamos considerar que o banco permita aí ela tentar até acertar. Então, quando ele diz assim o número máximo de tentativas, ele quer saber o número de tentativas que ela pode realizar. Por exemplo, nessa lembrança dela, só tem 100 números possíveis. Se ela testar esses 100 números, vai chegar um momento que ela vai digitar a senha correta. Então esse é o detalhezinho da questão. Então nós temos aí. Opa. Algarismo 1. Algarismo 2. Algarismo 3 e algarismo 4. Podemos observar aí que é uma questão de princípio fundamental de contágio, né? Nós temos aí uma sucessão de escolhas na história. Então, algarismo 1, 2, 3 e 4. Para o algarismo 1, nós temos que era o número 8. Então, para o algarismo 1, nós temos apenas uma única escolha. Por que apenas uma única escolha? Porque eu sei que esse primeiro algarismo é o número 8. Então só temos uma única possibilidade na história. Beleza? Aí nós vamos lá. O segundo era par.
A princípio, par, nós temos o 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que de acordo com o texto, minha tia lá lembrava que não havia o 0. Então ela só vai escolher entre o 2, 4, 6 e 8. 4 possibilidades. Aí o algarismo 3 era menor que 5. Aí menor que 5, 0, 1, 2, 3, 4. Só que eu excluo o 0 da história. Então, 4 possibilidades na relação. Aí nós vamos lá para o último algarismo. O último era ímpar. Então nós temos 1, 3, 5, 7 e 9. 5 possibilidades. 4 vezes 4 vezes 5. 80 possibilidades. Então 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, 80. Então ela tem, com essa lembrança dessa, 80 senhas possíveis. Se ela testar essa 80, vai ter um momento que ela vai acertar na história. Letra E ou letra E na situação. Segunda questão foi do INSS aí da Sesgra Rio. Para ter acesso a um arquivo, um operador de computador precisa digitar uma sequência de 5 símbolos distintos, formada por 2 letras e 3 algarismos. Ele se lembra dos símbolos. Então, gente, cuidado com isso. Ele sabe os 5 elementos da senha, mas não lembrava a ordem da sequência em que ele aparece. Que eles aparecem aí, não? O maior número de tentativas diferentes que o operador pode fazer para acessar o arquivo é. Então, o que nós temos aí nessa questão? Vai aparecer lá isso aqui, tá? Então, ele sabe os 5 símbolos, ou seja, ele sabe as 2 letras e os 3 algarismos. E o grande detalhe aí da história a gente não sabe se as duas, se a posição P1 e P2 são as letras, se depois são os símbolos, nós não sabemos. Nós só sabemos que essa senha é formada por 3 letras e 2 números, ou 2 números e 3 letras. Isso aí tanto faz. Era só, isso aí, na verdade, permite um termo, é só encher linguiça. O grande detalhe aí da história é você observar que você tinha o domínio dos 5 símbolos. Então você ia chegar nesse momento, olhar para a telinha e dizer assim, qual escolher? Porque eu tenho 5 opções para a primeira casinha. Feita essa escolha, nós temos 4. Feita essa escolha, 3. Depois 2 e 1. Então nós temos aí 120 possibilidades na história. Beleza? Tranquilos? Letra B de bola 120. 03 ESAF. Uma empresa possui 20 funcionários, dos quais 10 são homens e 10 são mulheres. Desse modo, o número de comissões, comissões de 5 pessoas. Então estamos escolhendo um grupo de 5 pessoas, que se podem formar com 3 homens e 2 mulheres. Então eu comentei com vocês que esse é um caso clássico de prova, né? A combinação
fatiada, vamos dizer assim, ou o chamado caso 2 da combinação. Ele informa para você que você tem 20 pessoas, só que na verdade o que interessa é que são 10 homens e 10 mulheres. E essas 5 pessoas não são aleatórias. Essa comissão de 5 pessoas, ela obrigatoriamente será formada por 3 homens e 2 mulheres. Então aquele mesmo processo dos homens, dos 10 nós vamos escolher 3, das mulheres, das 10 vamos escolher 2, e aí depois realizar o processo da multiplicação. Então põe a telinha aí. A tela. Os homens. Nós temos 10, que vamos selecionar 3. Então aí a combinação 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Então nós temos 10 vezes 9 vezes 8, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Nove com 3 corresponde a 3. 8 com 2 corresponde a 4. Então nós temos aí 10 vezes 3 vezes 4. 120 possibilidades. Então de 10 homens selecionando 3, nós temos aí 120 possibilidades. Não pode esquecer, viu gente? Vamos caminhar 3 casas. 10, 9, 8. E não esquece aí do 3 fatorial na história. As mulheres. Nós temos 10. E vamos selecionar 2. Então 10. Vamos caminhar 2 casas, não é isso? Vezes 9. Não esquece do número embaixo fatorial. 2 fatorial. Então nós temos aí 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 9 é igual a 45. Então de 10 mulheres selecionando 2, nós temos 45 possibilidades. E dos 10 homens selecionando 3, 120 possibilidades. Beleza? Então, olha só você depois, 120 vezes 45, 5.400. Resposta aí, letra D de dado, 5.400. Beleza aí, tranquilos? Ó, quem não copiou, dá uma paradinha aí para copiar. E pessoal, se você achou ruim, não fique tranquilo não, mas essa quarta questão é a questão. Muito legal, muito bem feita essa quarta questão. E ela mistura 2 situações ao mesmo tempo. O processo da combinação e do princípio fundamental de contagem. Então é aquela questão para você batizar assim, desafio. E vamos lá desenvolver essa situação. Em um posto de observação, foi montado um sinaleiro em formato pentagonal. E cada um de seus vértices foram colocados 2 lâmpadas de cores distintas, escolhidas entre 5 vermelhas e 5 verdes. Convenciona-se que para a transmissão de uma mensagem não pode ser acesa mais do que uma lâmpada por vértice. Ó. Por vértice. E que o número mínimo de vértices iluminados deve ser 3. Olha aí, olho no lance. Quando eu digo o número mínimo de vértices iluminados deve ser 3, significa dizer que nós podemos ter 3 vértices iluminados, ou 4, ou 5 vértices iluminados. Se
cada vez que um conjunto de lâmpadas é aceso, transmite-se uma mensagem. O total de mensagens que podem ser transmitidas por esse sinaleiro é... Olha só, gente. Então, essa é a figura. Cada vértice daqui, nós temos, vou botar aqui A, C, D e E. Nós temos que ter cuidado porque cada vértice desses nós temos duas cores, vermelho e verde. Então, por exemplo, pegando o primeiro caso, de 3 vértices, e aí quando eu falo vértice aí nesse caso é uma escolha de pontos, e nós aprendemos que escolha de pontos é uma o quê? Combinação. Grupos, elementos aí de pontos, é uma combinação. Então, o que você tinha que se preocupar? Então, para fazer essa mensagem, para mandar a mensagem, eu tenho que escolher 3 vértices. Então, eu tenho 5 de 3. Por isso que há combinação. Só que, por exemplo, quando eu escolho o vértice A, eu posso acender uma luz verde ou vermelha. Então, se, por exemplo, eu escolher esses 3 vértices aqui, o A, o B e o E, o A eu tenho 2 cores, o B 2 cores e o E 2 cores. Então, se eu tenho 3 vértices, 2 é a terceira. Então, por isso aí que essa questão, ela desenvolve 2 princípios básicos. O princípio fundamental de contagem, porque cada vértice vai ter 2 cores. Quando eu escolho o vértice A, eu posso acender verde ou vermelho. E aí o que acontece? Eu posso acender verde, vermelho, verde, 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 vermelho, vermelho, verde, verde. Então, eu posso fazer, nesse caso, 8 possibilidades diferentes de cores. Então, vocês tinham que observar essas duas situações. As cores e os vértices. Então, para cada vértice aí, 2 possibilidades de cores. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Próximo bloco, a gente monta aí 3 vértices, 4 vértices e o com 5 vértices. Não sai daí, te espero para o segundo bloco.